Bom dia, família. Deus abençoe vocês. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. É um grande privilégio a gente estar reunidos, mais uma vez, para cultuar e louvar o Senhor. Hoje é um dia muito especial para nós. Vamos consagrar, as crianças ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quero aqui chamar os pais que vão apresentar os seus filhos, o João Paulo e a Nara. João Paulo com a Carla, a Ellie com o Gabriel. Nós vamos apresentar o Senhor o João Pedro, a Evelyn, o Rafael e o Miguel. A glória de Deus. Aleluia. Pode chegar aqui no meio. Isso. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos consagrar, o Miguel, o Rafael, o João Pedro, a Evelyn ao Senhor. E nesse momento é muito especial para nós como igreja, porque é onde nós vamos aqui nesse momento consagrar essas crianças ao Senhor. E nós, como pais, precisamos entender que existe uma responsabilidade sobre nós de cuidarmos dos nossos filhos. Assim como o Senhor nos salvou através do seu sangue, nós também precisamos levar esse conhecimento aos nossos filhos, às nossas crianças. Nós, pais, precisamos entender que sobre nós está a responsabilidade de apresentarmos o Senhor a elas. Como sempre falo, hoje eu estou aqui apresentando essas crianças ao Senhor, mas daqui em diante vamos descer nesse altar o Gabriel, a Ellen, o João e a Nara, a Carla e o João Paulo, e eles vão continuar apresentando o Senhor aos filhos deles. Isso é muito importante, porque nós não podemos deixar essa responsabilidade somente para a igreja. A igreja coopera muito nesse sentido de instruir os nossos filhos e formar nos nossos filhos o caráter de Cristo. É muito importante o papel da igreja nesse ponto, mas muito mais importante é o papel do papai e da mamãe ao cuidar dos filhos e apresentar o Senhor aos filhos. Que isso possa estar guardado no nosso coração, na nossa mente, que a verdade da palavra do Senhor, que a verdade da palavra, que a admoestação, que o ensino, que a disciplina, que o cuidado, que o Senhor pediu a nós, que nós possamos, de maneira gloriosa e sobrenatural, cuidar dos nossos filhos, para a glória de Deus. Então, nesse momento agora nós vamos orar, em nome de Jesus. Vamos começar aqui com o Miguel. Amém? A igreja pode estender as mãos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Pai, o Miguel. Nós, como igreja, Senhor, o consagramos e o apresentamos ao Senhor. Que os dias do Miguel, meu Pai, estejam, Senhor, nas suas mãos. Que ele cresça, meu Pai, cheio de sabedoria e entendimento, cheio do Espírito Santo. Que ele possa, meu Pai, a cada dia mais, meu Pai, crescendo, sendo um homem de Deus, amando seu papai, sua mamãe, seu irmãozinho. Que o Senhor, meu Pai, no futuro possa preparar para ele, meu Pai, uma esposa, meu Pai, uma família. Que ele seja, meu Pai, um homem temente ao Senhor, trabalhador, um homem, meu Pai, que irá honrar o Senhor, meu Pai, o amando acima de todas as coisas, e amando, meu Pai, o próximo como a ti mesmo, amando sua família, amando a igreja do Senhor. Assim nós oramos, meu Pai, pela vida do Miguel, consagramos e apresentamos, meu Pai, o Miguel ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, aqui está, meu Pai, o Rafa. Nós oramos, Senhor, pela vida do Rafa, apresentamos, meu Pai, e consagramos ao Senhor o Rafael.
Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha o abençoá-lo. Que ele cresça, meu Pai, debaixo, meu Pai, do temor do Senhor, com graça, com entendimento, com sabedoria. Que ele seja, meu Pai, um homem segundo o teu coração. Um homem, meu Pai, que irá honrar o papai, a mamãe, o seu irmãozinho, a família. Amando o Senhor, meu Pai, acima de todas as coisas. Amando o próximo como a ti mesmo. Amando, meu Pai, a santa igreja do Senhor. Que ele possa ser, meu Pai, continuar sendo um grande homem de Deus. Que o Senhor prepare para ele também, meu Pai, uma família, uma esposa, meu Pai. Que ele possa ser, meu Pai, um homem temente ao Senhor, um homem trabalhador, um homem, meu Pai, que irá produzir muitos frutos, Senhor, para a tua glória. E assim alegrando, meu Pai, o coração da família dele. Assim nós oramos, meu Pai, pela vida do Rafael. Consagramos e apresentamos o Rafael ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode ficar de joelho, vocês. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu oro pela vida do Gabriel. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida do papai. Abençoe a vida dele, meu Pai, que ele continue sendo um homem, meu Pai, temente ao Senhor. Um homem segundo o teu coração. Que ele possa, meu Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar, meu Pai, o próximo, amar a tua igreja. E, sobretudo, Senhor, amar a sua família. Que o Gabriel, meu Pai, possa amar a sua esposa, meu Pai, assim como Cristo amou a igreja. Que ele possa, meu Pai, compreender essa verdade a cada dia. E que assim ele possa viver, meu Pai, sendo um homem, meu Pai, próspero, um homem frutífero, um homem, meu Pai, que irá honrar, meu Pai, a família, a esposa e os filhos, que nada lhe tenha falta, Senhor, mas que ele tenha, meu Pai, provisão, proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro, meu Pai, pela vida da tua filha, Ellen, que ela continue sendo, meu Pai, essa mulher virtuosa, uma mulher segundo o teu coração, que ela possa, meu Pai, crescer, meu Pai, em intimidade no Senhor, meu Pai, edificando e honrando, meu Pai, o marido, sendo submisso, meu Pai, ao esposo, sendo a edificadora do lar, da casa, meu Pai, que ela possa criar os filhos dela, meu Pai, debaixo, meu Pai, da tua palavra, debaixo do temor do Senhor. Abençoe, meu Pai, a vida da nossa preciosa irmã Ellen, meu Pai, abençoe, meu Pai, as emoções dela, a vida espiritual, a vida física dela, Senhor, a vida relacional dela com o Senhor, meu Pai, possa cada dia mais crescer e ser frutífera para a tua glória, Senhor. Nós oramos, meu Pai, pela vida da Ellen, que ela continue sendo essa mulher virtuosa, em nome de Jesus. Nós, meu Pai, oramos para a glória do teu santo nome como igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, pela vida do João Pedro. Nós oramos, meu Pai, para que o João Pedro venha, meu Pai, continuar crescendo debaixo da tua graça, debaixo, meu Pai, do teu amor, do teu cuidado. Que o João Pedro, meu Pai, venha se tornar um grande homem de Deus. Um homem, meu Pai, que irá revelar, meu Pai, as verdades do Evangelho. Que ele cresça, meu Pai, com saúde. Que ele cresça, meu Pai, debaixo da tua proteção, meu Pai, debaixo da tua provisão. Que nada falte a ele, meu Pai. Que ele cresça, meu Pai, cheio de entendimento, de sabedoria, de graça. Um homem, meu Pai, próspero para a tua glória. Um homem, meu Pai, cheio do Espírito Santo. Que irá, meu Pai, honrar o seu papai, sua mamãe, sua irmã, sua família, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor prepare para o João Pedro, meu Pai, uma linda família, uma linda esposa. Que o Senhor prepare, meu Pai, a vida, os sonhos, meu Pai, os planos do Senhor, meu Pai, para a vida do João Pedro, que seja revelado, meu Pai, através do Espírito Santo ao coraçãozinho dele. Assim nós oramos, meu Pai, pela vida do João Pedro, consagramos ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu olhar. Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Pai, o teu filho, João Paulo. Nós oramos, meu Pai, pela vida, meu Pai, dele, que ele continue sendo, meu Pai, esse homem sensível ao teu coração, um homem temente ao Senhor, um homem, meu Pai, que ama, meu Pai, o Senhor acima de todas as coisas, meu Pai, o próximo como a ti mesmo, a família, a santa igreja de Jesus, que nada, meu Pai, ele tenha falta, mas que ele tenha proteção, provisão, vigor físico, meu Pai, para viver, meu Pai, os planos do Senhor, que o Senhor, meu Pai, continue o direcionando, o levando,
meu Pai, para o centro da Tua vontade, que ele continue sendo um homem temente ao Senhor, um homem, meu Pai, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, que ele possa, meu Pai, educar e assim ensinar os filhos, meu Pai, debaixo do temor do Senhor. Nós oramos, meu Pai, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que nada eles tenham falta, mas que a provisão do Senhor e a proteção do Senhor esteja sobre a vida do João Paulo, em nome de Jesus. Pai, aqui está, meu Pai, a Tainara, nós oramos por ela em nome de Jesus Cristo, essa grande mulher de Deus, meu Pai, uma mulher virtuosa, que ela continue, meu Pai, conhecendo o Senhor, sendo uma mulher cheia do Espírito Santo, que ama o esposo, que ama os filhos, que é submissa, meu Pai, ao marido, à família, que o Senhor, meu Pai, a use, meu Pai, de maneira extraordinária para edificar o lar, para edificar a família, para edificar, meu Pai, os filhos, meu Pai, debaixo da Tua palavra, debaixo do temor do Senhor, que nada, Senhor, ela tenha falta, mas que ela tenha, meu Pai, proteção, provisão do Senhor, meu Pai, em tudo que ela for fazer, que ela continue sendo, meu Pai, guiada pelo Espírito Santo, e que assim, meu Pai, em harmonia, meu Pai, com o esposo, eles possam, meu Pai, viver os seus planos, Pai, e os teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Tainara, meu Pai, pela saúde dela, pelo vigor físico, pela vida emocional, pela vida espiritual, que ela seja, meu Pai, assim edificada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá com o pastor. Vem. Amém. Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Pai, nossa princesinha Evelyn. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida dela. Consagramos, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, a vida da Evelyn. Que ela continue crescendo, meu Pai, com saúde, com graça, debaixo, meu Pai, do conhecimento, do temor do Senhor. Que ela continue, meu Pai, se tornando uma grande mulher de Deus, uma mulher virtuosa do Senhor, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que ama, meu Pai, o papai, a mamãe, o seu irmão, que ela possa, meu Pai, honrar a família, que ela possa ser, meu Pai, dentro da casa dela, a expressão do amor e da graça de Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, por proteção, por provisão pela vida da Evelyn, que ela continue sendo, meu Pai, essa menininha tão preciosa, tão maravilhosa. Nós oramos, meu Pai, por saúde física, emocional, espiritual, que ela continue sendo essa grande pessoa, meu Pai, essa grande menina, princesa na Tua presença, que o Senhor prepare uma família para ela, um esposo temente ao Senhor, meu Pai, uma carreira profissional, que ela possa viver, meu Pai, os Teus sonhos, os Teus projetos. Assim nós consagramos, meu Pai, e apresentamos a Evelyn ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está o Teu Filho João Paulo. Nós oramos, meu Pai, para que o João Paulo continue sendo, meu Pai, esse homem tão especial, tão amoroso, tão fiel ao Senhor. Que ele continue, meu Pai, te conhecendo assim como ele tem te conhecido, de uma maneira, meu Pai, tão profunda. Assim como ele tem, meu Pai, se entregado e tem se envolvido, meu Pai, em te conhecer, meu Pai, e conduzir a família dele, meu Pai, ao encontro com o Senhor. Que o Senhor dê a ele, meu Pai, graça, sabedoria, entendimento para poder cuidar, meu Pai, da esposa e dos filhos. Que nada falte para a vida do João Paulo, meu Pai, mas que ele tenha provisão, que ele tenha proteção, que ele tenha, meu Pai, direcionamento do Espírito Santo acima de tudo. Que ele possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que ele possa, assim, meu Pai, viver essa verdade, essa realidade na prática. Assim nós oramos, meu Pai, pela vida do João Paulo, que, meu Pai, ele possa, assim, a cada dia mais te conhecer em espírito e em verdade, que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, e que assim ele possa viver, meu Pai, os teus sonhos, os teus planos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós abençoamos, meu Pai, a vida da Carla, que o Senhor, meu Pai, continue abençoando essa mulher, meu Pai, tão virtuosa, essa mulher, meu Pai, guerreira, tão preciosa. Que o Senhor, meu Pai, a encha cada dia mais com o Espírito Santo, que ela possa, meu Pai, te adorar, continuar te adorando, te servindo com alegria no coração, sendo submissa ao esposo, edificando o lar, meu Pai, a família dela, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, vivendo, meu Pai, o família na Tua presença. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida da Carla, que nada ela tenha falta, Senhor, mas que elas tenham, meu Pai, proteção, provisão do Senhor, meu Pai. O Senhor conhece o coração dela, cuide dela, Senhor, de uma maneira especial. Assim nós oramos, meu Pai, pela vida da Carla, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, igreja?
Aleluia. Vamos tirar foto? Olha lá. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Quero chamar aqui também à frente o Felipe e a Jéssica, que terminar o curso de noivos aqui da nossa igreja. Mês que vem vão se casar, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Irmãos, aqui em Lagoinha, ninguém pode casar sem fazer o escola de noivos. E depois que casou, você não pode ficar sem fazer o bem casados. Essa é a cultura da nossa igreja. Eu creio que nós temos edificado famílias, casais, né, através desse ensino tão maravilhoso. E hoje aqui o Felipe e a Jéssica, né, estão encerrando o curso de noivos. Mês que vem estarão casando, né, para a glória de Deus. Mais uma família nascendo, né? E a gente louva o Senhor e agradece o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por eles, igreja? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, meu Pai, a vida do Felipe, a vida da Jéssica, meu Pai, que vão, meu Pai, daqui um mês, meu Pai, se unir, meu Pai, matrimonialmente. Que esse casamento, meu Pai, seja, meu Pai, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua verdade, debaixo do Teu direcionamento. Que eles possam, meu Pai, ter esse casamento, meu Pai, conforme a vontade deles, segundo, meu Pai, a vontade do Senhor. Que eles tenham provisão, tenham proteção. Que esse casamento, meu Pai, seja, meu Pai, um ambiente onde eles vão experimentar, meu Pai, um pouco mais da Tua presença, da Tua verdade. Que o Felipe seja, meu Pai, um grande homem de Deus, continue sendo um homem cheio do Espírito Santo, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que a Jéssica, meu Pai, seja essa mulher virtuosa, mulher submissa ao marido, a mulher que ama o Senhor acima de todas as coisas, que vai edificar e cuidar do lar. Se nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, que nada lhes tenha falta, mas que em Cristo Jesus eles sejam supridos em tudo na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vejo vocês no altar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Quero saber, antes da gente começar a dar prosseguimento no culto, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta suas mãos. Olha, cadê os nossos irmãos da consolidação? Levante suas mãos, por gentileza, mais alto um pouquinho. Tem uma família aqui, ó, um casal aqui, outro casal ali, tem mais um casal lá atrás, 3 casais, tem um irmão ali, ó. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês. A casa do Senhor Jesus é a casa de vocês. Vocês se sintam à vontade para estar aqui adorando ao Senhor. Né? A gente tem um QR Code atrás da cadeira e você pode fazer esse preenchimento através do seu celular. A gente quer conhecer você melhor. A gente quer poder ter o seu contato para poder passar a agenda da nossa igreja, para poder fazer essa visita para vocês e vocês serem acolhidos de uma maneira que agrada o Senhor, amém? Levante suas mãos mais uma vez, por gentileza. Olha, um casal aqui, outro casal ali, e mais um casal lá atrás, e mais um irmão aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém. Igreja, abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, capítulo 3. A gente vai passar para a palavra da unidade agora. Vamos orar para as crianças primeiro. Quero chamar aqui as nossas crianças para orar por elas. Enquanto isso, você vai abrindo tua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3.
Aleluia. Vamos orar para as nossas crianças? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de termos, meu Pai, as nossas crianças conosco. Que elas possam crescer, meu Pai, debaixo do conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Use, meu Pai, as nossas irmãs preciosas, que vão estar ali ministrando, meu Pai, ao coração das nossas crianças. Que seja ali um ambiente, meu Pai, de ensino, um ambiente de harmonia, um ambiente de crescimento para a glória de Deus. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai passar agora para a palavra da nossa unidade, Colossenses capítulo 3, verso 23. A palavra do Senhor vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vou ler de novo o verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Quando a gente entende isso, que Paulo está dizendo aqui, a nossa perspectiva de entrega, de vida relacional com o Senhor muda. Quando a gente entende que tudo que a gente faz, porque Paulo está dizendo aqui tudo é tudo. Então, se você vai cuidar da sua família, se você vai ajudar alguém, se você vai ser um contribuinte, um ofertante, um dizimante, se você vai servir ao Senhor em algum ministério, se você vai fazer alguma obra social lá fora, se você vai ser um missionário, vai pregar o evangelho, se você vai ser um pastor, ou uma pastora, ou um mestre na palavra, um professor, um evangelista, se você vai ser um músico, se você vai ser um ministro, um intercessor, a gente precisa fazer debaixo de uma perspectiva de que nós estamos fazendo para o Senhor e não para as pessoas. E quando a gente entende isso, igreja, a gente consegue ter uma entrega a qual agrada ao Senhor, agrada a Deus. Qual tem sido o nosso tipo, o nosso nível de renúncia? Qual tem sido a nossa entrega ao Senhor? Porque existe um equilíbrio na nossa vida. Eu sempre falo aqui, com os pastores que estão comigo, com os líderes, com as pessoas, que a gente tem que amar nossa família, que a gente tem que cuidar da nossa família, que a gente tem que ter tempo de mesa, que a gente tem que cuidar daqueles que estão perto de nós. Mas outra coisa, precisa ter um equilíbrio. Você não pode só viver para a sua família também, não. Tem a obra de Deus para fazer. E a gente fica nessa tensão desequilibrada. Então precisa ter um equilíbrio. O Senhor conta comigo e com você. Precisamos honrar o Senhor, precisamos servir o Senhor, precisamos nos entregar ao Senhor. Mas muitas vezes a gente usa isso de amuleto para esconder o real sentido do nosso coração. Então, guarde isso no seu coração. Tudo o que você for fazer, você precisa saber que você está fazendo para o Senhor. Então, se a gente está fazendo para o Senhor, não é qualquer coisa que nós podemos fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você vai fazer uma visita ao presidente da República, você vai lá conversar com ele de qualquer jeito? Não, né? Se você vai num fórum, receber uma intimação para ir lá, você vai lá de qualquer jeito? Não vai, né? E por que na casa do Senhor tem que ser de qualquer jeito? É muito maior o Senhor do que os homens, né? Então, para a gente ter um parâmetro, a gente precisa entender que o Senhor, Ele precisa ser honrado pela nossa vida. Sabe? Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vive porque Deus te deu. Deus te deu saúde, Deus te deu vida, Deus te deu entendimento, Deus te deu propósito, Deus te deu direcionamento, Deus te deu prosperidade. Para que agora você possa olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu te honro, porque tudo que eu tenho, vivo e sou, vem de Ti para mim. Sabe, irmão, quando a gente entende isso, a nossa perspectiva de entrega é diferente. A gente serve o Senhor com mais entusiasmo, com mais alegria. A gente faz para o Senhor
coisas maravilhosas. A gente não serve o Senhor de qualquer jeito, a gente não dá o resto do tempo para Jesus, a gente não dá o resto do nosso tempo para a igreja. Então, entender isso é muito importante. Esse momento agora é um momento ao qual nós vamos contribuir, momento ao qual nós vamos fazer parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. Todos nós sabemos que a obra do Senhor carece do nosso amor, carece de recursos, carece da nossa unidade. Uma igreja que é unida, ela não tem falta. Uma igreja que vive em unidade, todo mundo entendendo e todo mundo participando, ela não passa necessidade. Essa igreja avança, essa igreja cresce, essa igreja prospera. Porque o nível da prosperidade da igreja está relativamente ao nível da prosperidade dos membros da igreja. Não pode haver esse desequilíbrio. Então o Senhor vai nos abençoando e nós vamos abençoando o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, né? Então que você possa entender, meu amado, que esse momento é o momento ao qual nós vamos juntos em unidade. Não é apenas 10% da igreja, 20% da igreja, não. Toda a igreja precisa entender isso. Toda a igreja precisa participar, toda a igreja precisa servir, todos nós precisamos nos unir nesse propósito. A cidade de Pouso Alegre é muito grande, precisamos pregar o evangelho, meus irmãos, precisamos alcançar as pessoas, e o Senhor carece de mim e de você. Então que nesse momento, você possa ir dizimar e ofertar, tendo esse entendimento, de que você não está fazendo para as pessoas, você não está fazendo para mim, não está fazendo para a Lagoinha, para a placa de uma instituição, você está fazendo para Jesus. Para Jesus. Amém? Glória a Deus. Você possa ir dizimar e ofertar em nome de Jesus. Isso, Deus, por se lembrar pelo meu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou no mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Som, amém, aleluia. Vamos orar, igreja, e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos, meu Pai, sermos fiéis, contribuirmos, meu Pai, com apenas, meu Pai, uma parte daquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós entendemos, meu Pai, que nós somos mordomos. Nós não somos de nada, Senhor, porque nós viemos para esse mundo do pó, voltaremos para o pó e nada levaremos daqui. Por isso entendemos, meu Pai, que tudo que temos, o Senhor nos emprestou. Emprestou para cuidarmos, para zelarmos, para multiplicarmos, para expressarmos, meu Pai, a graça e a bondade do Senhor. Por isso te agradecemos, meu Pai, pelos recursos que o Senhor tem nos confiado. Que nada falte, meu Pai, para a nossa igreja local. Que ela possa, meu Pai, viver debaixo, meu Pai, da Tua provisão, assim como ela tem vivido. Que nada falte para nós, Senhor, mas que o Senhor, meu Pai, continue trazendo provisão em nossas vidas e que nós continuamos, Senhor, sendo fiéis, meu Pai, à Tua palavra. Assim, meu Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Agora a gente vai entrar na palavra do Senhor. Creio que Deus vai falar conosco de uma maneira maravilhosa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, hein? Cadê a sua Bíblia? Levanta ela. Amém. Esse livro poderoso, esse livro sagrado. Aqui você conhece o coração do nosso Pai. Isso é maravilhoso. Que você possa valorizar a palavra do Senhor. Na sua vida, na sua família. Nesse livro sagrado, ao qual nos ensina a amarmos o Senhor como Ele precisa ser amado. Aqui nós conseguimos entender e compreender o tamanho amor dele por nós. E o que ele espera de nós também. Sabe, a grande verdade é que um dia ele vai voltar para nos buscar. E viveremos com ele eternamente. Eu não sei se você sonha com isso e deseja isso. Mas eu queria que você pensasse sobre isso e sonhasse isso. Porque por mais que a gente possa viver aqui 50, 60, 80 anos, alguns 100, 120, esses anos vão passar. E um dia o Senhor vai nos chamar. Um dia nós não estaremos mais aqui. E eu espero que todos vocês estejam com o Senhor. Sabe, então valorize a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, sirva esse Deus de todo o teu coração. Honre Ele. Seja fiel à palavra do Senhor. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, leia a palavra de Deus. Você tem a Bíblia na sua casa. Você tem o privilégio de poder abrir a Bíblia e poder ali ter um tempo, ler a palavra do Senhor, conhecer o nosso Deus. A gente faz isso aqui na igreja, mas é muito importante você levar isso para a sua casa. Assim como nós estudamos a palavra aqui, oramos aqui, somos generosos aqui através, dos nossos recursos, dos nossos dons, daquilo que Deus tem dado a nós, você precisa levar isso para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão perto de você. Então, guarde isso no seu coração, ame a palavra do Senhor e viva de todo o coração. Amém? Levante sua Bíblia, vamos fazer nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abaixe sua Bíblia e vamos orar. Pai, obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, como igreja. Para poder assim, meu Pai, compartilhar, meu Pai, um pouco, meu Pai, da Tua palavra. Que o Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade de falar em nossos corações. Que toda a incredulidade, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Que possamos aqui, meu Pai, nesse momento, Te conhecer, meu Pai, de uma maneira profunda, através, meu Pai, das sagradas letras. Que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar, de agir em nosso meio, trazendo, meu Pai, arrependimento, trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo confronto, trazendo alegria, trazendo, meu Pai, o desejo de Te conhecer. Que possamos, meu Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Que possamos, meu Pai, compreender e entender que a vida eterna é Te conhecer, como disse o apóstolo João, em seu Evangelho, no capítulo 17. E que assim, meu Pai, através dessa verdade, possamos, meu Pai, construir um altar de adoração ao Senhor. Um altar, meu Pai, de entrega, de oferta, ao qual, meu Pai, nós vamos oferecer a nossa vida, o nosso corpo ao Senhor, meu Pai, para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado.
Aleluia. Quem esteve aqui domingo passado? Olha, grande parte. Você vai abrir tua Bíblia comigo lá no livro de Romanos de novo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Domingo passado a gente expôs o versículo 1, versículo 2. Hoje nós vamos continuar aí a partir do verso 3. E no domingo passado a gente teve o entendimento que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não podemos nos envergonhar dessa verdade eterna, igreja. Como poderíamos nós, como igreja, ter vergonha de algo que nos salvou? Paulo estava inserido em um contexto onde as pessoas estavam menosprezando a mensagem de Cristo. Não podemos, igreja, menosprezar o Evangelho de Cristo. Muitos não dão crédito a essa mensagem, outros acrescentam no Evangelho água com açúcar, com o propósito de aliviar essa mensagem que é dura, mas ao mesmo tempo é curadora, salvadora. E para que as pessoas do nosso tempo, e para o tempo que virá, aonde a palavra nos prediz que serão mais difíceis ainda os dias que estão por vir, nós, como igreja de Cristo, precisamos ter uma postura e não podemos adulterar a mensagem do Evangelho. Não podemos envergonhar dessa mensagem que nos salvou. Ainda que os seus amigos, familiares te desprezem, é essa santa mensagem que pode salvá-los. Na semana passada nós falamos sobre o nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, quando o apóstolo Paulo, ele suplica aos romanos, mas também a nós, dizendo, ofereçam seu corpo a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos o seguinte, a vida cristã não é emocionalismo, a vida cristã não pode ser vivida de maneira almática apenas. A vida cristã precisa ser vivida de maneira integral. Se queremos adorar o Senhor, se queremos ter uma vida relacional com Deus, não é suficiente derramar lágrimas, não é suficiente sentir arrepios. É necessário viver uma vida de entrega ao Senhor, para que dessa forma sejamos capazes de experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você pode chorar? Pode. Pode sentir arrepio? Pode. Você não pode viver somente disso. Precisamos viver integralmente ao Senhor. Integralmente ao Senhor. Então agora, no verso 3, o apóstolo Paulo, ele vai avançar um pouco aqui no assunto. Ele vai fazer uma transição do nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento conosco mesmo. Uma vez que nós fomos salvos por Jesus, agora como nós devemos nos relacionar conosco? Por isso o tema da mensagem hoje é, quem você é em Cristo? Hoje eu quero falar com você sobre identidade. Eu quero falar com você sobre identidade no Senhor. A igreja precisa saber quem ela é em Cristo, amém? Quem nós somos em Cristo? Então com a sua Bíblia aberta, abra comigo lá em Romanos capítulo 12. A gente vai ler primeiro aí o verso 3, mas depois a gente vai continuar a leitura até o verso 8. O verso 3 vai dizer: porque pela graça que me foi dada. Só um momento aqui. Porque pela graça que me foi dada. Ou seja, não é com base no que eu vejo, não é com base no que eu sinto, não é com base no que eu acho, não é com base no que os outros pensam de mim, mas pela graça que me foi dada. E o texto continua dizendo: digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos até aqui, depois a gente continua. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra.
Que o Senhor venha falar, meu Pai, ao nosso coração. Ilumina nossa mente, Senhor, para entendermos, meu Pai, a Tua vontade. Assim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui, igreja, dirigindo-se à igreja de Roma, convida eles a terem uma autoavaliação, uma avaliação correta, uma avaliação honesta. Até porque, igreja, é bom ser sábio, mas é ruim pensar que sou sábio. Pois se pode esperar muito mais de um tolo do que aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria é uma dádiva de Deus, mas achar-se sábio é um vício, porque você pode esperar mais de um tolo do que alguém que se acha sábio. Portanto, sabermos quem nós somos, termos clareza daquilo que Deus realizou, daquilo que Deus fez em nós e daquilo que Ele ainda está realizando, é fundamental para vivermos uma vida em conformidade à vontade do Senhor. É por isso que eu afirmo a vocês, que a partir das palavras de Paulo, que devemos evitar ter complexo de superioridade. Não tenha um conceito sobre você mais elevado do que de fato é. Não se ache a última bolacha do pacote. É necessário que tenhamos honestidade para nos avaliarmos. É necessário que possamos dar nomes às nossas fraquezas, aos nossos pecados, aos nossos vícios. É necessário que tenhamos uma avaliação precisa acerca de nós e não finjamos quem somos, quem não somos. Tome cuidado com o complexo de superioridade. Até porque não há espaço para o orgulho. Para quem foi salvo pela graça de Deus, como podemos nos orgulhar? Pensando que somos alguma coisa. E na verdade foi a graça de Deus que nos salvou. Portanto, não pense acerca de você mais do que você é. Seja honesto a fazer uma avaliação da sua vida. Em contrapartida, Paulo também nos convida a não abraçarmos o complexo de inferioridade. Porque se por um lado, existem alguns que têm a tendência de se acharem melhores do que os outros, por outro lado, existem outros que têm a tendência de se acharem inferiores aos outros. E humildade, igreja, no reino de Deus, não é pensar menos de si mesmo, mas significa pensar menos em si mesmo. Humildade não é manipularmos os fatos ao nosso respeito, tanto para mais, tanto para menos. Humildade é nos entregarmos à realidade de quem nós somos. E dessa forma, dependemos unicamente do Senhor. E por isso, se por um lado, nós devemos evitar o complexo de superioridade, por outro lado, devemos evitar também o complexo de inferioridade. Precisamos entender, igreja, que esse lugar da graça de Deus, aonde nós não autodesprezamos, mas também aonde nós não nos orgulhamos. Nós não podemos viver debaixo de orgulho, mas também não podemos nos desprezar. Não podemos ser superior, mas não podemos ser inferior também. Tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio vem do entendimento da palavra do Senhor. Aonde nós ficamos nesse lugar? No lugar de total dependência de Deus, de acordo com a nossa fé. Então a conclusão de Paulo acerca de como devemos combater a superioridade e a inferioridade é o remédio que Paulo nos traz acerca desse dilema que está aí no verso 3 de Romanos 12, ao qual ele vai dizer: pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo é, expressamente, não se meça por sua própria perspectiva, não se meça por aquilo que você sente, pensa ou acha. Meça-se a partir da fé que Deus te deu. Medir-se conforme a fé
é medir-se a partir de quem você é em Cristo. É medir-se a partir de quem Cristo é em você. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos fazer essa pergunta certa para nós, igreja, para nos avaliarmos. E para que tenhamos assim então um autoconhecimento. E a pergunta certa não é quem você é. A pergunta certa não é quem é você. Porque se formos fazer essa pergunta acerca de nós mesmos, a resposta que chegaremos será: somos pecadores, somos fracos, sou medroso, sou envergonhado. A pergunta certa que devemos fazer é quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E para que tenhamos uma avaliação correta acerca de nós mesmos, não devemos nos avaliar a parte de Cristo, mas devemos nos avaliar em Cristo. E aqui eu preciso te falar algo muito curioso. O apóstolo Paulo, em suas cartas, no Novo Testamento, usa essa expressão com uma certa frequência, que certamente você leu algum texto com essa expressão, que é em Cristo. Em Cristo. Por exemplo, o Paulo vai dizer: em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo somos justiça de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão algumas vezes. Você sabe quantas vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão no Novo Testamento, em Cristo? 10, 20, 30, 50? Quantas vezes ele usa essa expressão no Novo Testamento? 87 vezes, igreja. E uma coisa que eu aprendo com a repetição é que alguém que fala 87 vezes a mesma coisa, significa que ele não quer que nós esqueçamos dela. A nossa identidade, igreja, é fundamentada na obra da cruz de Cristo, e não em quem nós éramos, e até mesmo não em quem nós somos, mas é a partir da obra de Cristo, realizada em nós. Por isso o apóstolo Paulo está convidando a igreja de Roma, como eu e você hoje, sim, como eu e você hoje, a medirmos de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa confiança no Senhor, de acordo com a certeza das coisas que não se veem e nem se podem tocar. Por que eu falo isso? Porque é bem verdade, quando eu olho para mim mesmo, eu chego à conclusão que eu sou fraco. Mas em Cristo, eu sou forte. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu chego à conclusão que eu sou pecador. Mas em Cristo eu sou santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É verdade que eu sou desprezível, mas em Cristo eu sou amado, eu sou filho amado. E nessa dinâmica de nós relacionarmos conosco mesmo e entender isso, a nossa identidade em Cristo e não a parte de Cristo, nós vamos conhecendo o Senhor e crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho. Martinho Lutero, o grande reformador, ele tinha muita dificuldade de se relacionar com Deus ao longo da sua vida. Sabe por quê? Porque ele se relacionava com Deus a partir de quem ele era. Ele não conseguia. E não a partir da obra de Cristo. Ele vivia se depredando, se desprezando, se menosprezando. Ele vivia pagando penitência como uma forma de tentar pagar, os seus pecados. Até o dia que Martinho Lutero compreendeu que Cristo nos amou. E nos amando, nos deu uma nova identidade. E tendo essa nova identidade, devemos nos medir de acordo com a nossa fé. E você precisa compreender que medir de acordo com a nossa fé não é termos uma visão otimista e mentirosa sobre nós, mas é olharmos para a nossa jornada, para a nossa caminhada e percebermos como são as verdades de Deus que foram gravadas em nós, ao ponto de que aquilo que nos move já não é mais quem nós somos, mas sim quem Cristo é em nós. Palavras do apóstolo Paulo: não sou eu, mas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo tinha uma avaliação correta de si mesmo, porque o parâmetro pelo qual ele avaliava a si próprio não era ele mesmo, não era a sua própria identidade, mas era o parâmetro da obra de Cristo realizada na vida dele. Diante disso, eu te faço uma pergunta: quem você é em Cristo? Diga para o seu irmão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: quem você é em Cristo? Paulo deixa claro, muito claro aqui no verso 3, porque pela graça que me foi dada. Por isso, igreja, não podemos dizer que não somos nada, mas devemos dizer: eu não sou nada em mim mesmo, e por isso me colocarei ao máximo da força da graça de Cristo. Cristo é a minha força. Não tem a ver comigo, mas com Cristo que está em mim. Tem tudo a ver com a nova vida que eu recebi em Cristo. Sendo assim, eu quero te fazer algumas afirmações bíblicas contidas lá em Efésios, que são importantes para a nossa avaliação em Cristo. Primeiro texto, abra comigo lá em Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo vai deixar evidente isso em Efésios capítulo 1, verso 1, quando ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Mas a gente lê esse texto, talvez você diga: pastor, eu sou pecador. Você é. Mas Cristo em você é a santidade de Deus. Então como que eu faço, pastor? Eu morro para mim mesmo, para viver a vida de Cristo em mim. E dessa forma, eu me avalio percebendo o quanto eu tenho apropriado ou não, pela fé, da obra que Cristo tem realizado em mim. Olha o que o texto diz, Efésios 1:3 agora. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Abençoados. Glória a Deus. Você é abençoado, meu irmão, em Cristo Jesus. Não é que Deus te abençoará. Você é abençoado em Cristo Jesus. E de acordo com a nossa fé, nós já somos abençoados em Cristo com toda a sorte de bênção espiritual. Efésios 2:8, um pouquinho para frente aí. Efésios capítulo 2, verso 8, olha o que diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quem nós somos em Cristo? Salvos. Se eu estou em Cristo, a salvação é minha herança. Efésios capítulo 1, volta mais um pouquinho, verso 15. Olha o que Paulo vai dizer, Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então olha aqui, o apóstolo Paulo olhava para a igreja de Éfeso, bem como Cristo olhava para a igreja de Éfeso, com apreço, com amor por aqueles irmãos. Aqueles irmãos eram apreciados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos apreciados, valorizados. Efésios 2:13, um pouquinho para frente de novo. Hoje vocês vão ler a Bíblia. Efésios 2:13, olha o que diz o texto: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo eu sou reconciliado. Nós estávamos longe, em Cristo nós estamos perto de Deus. Efésios 3:20, um pouquinho para frente, Efésios 3:20, olha o que vai dizer.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, em Cristo, ou seja, somos ouvidos. Em Cristo, Deus ouve as nossas orações. Em Cristo, Deus recebe as nossas contribuições. Em Cristo, Deus recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Em Cristo. Efésios 4:7, um pouquinho para frente. Efésios 4:7. Olha o que vai dizer o texto. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, em Cristo somos capacitados para a glória de Deus. Mas um pouquinho para frente, Efésios capítulo 4, verso 23. Efésios 4, 23 vai dizer: a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, em Cristo somos novas criaturas. Eu poderia fazer isso hoje aqui com vocês 87 vezes. Mas eu quero que você compreenda, através da palavra do apóstolo Paulo, que ter uma avaliação correta de nós mesmos significa medirmos-nos de acordo com a nossa fé e nos apropriarmos daquilo que Cristo tem realizado em nós e através de nós. E assim, igreja, nos apropriando daquilo que Cristo tem realizado em nós e através de nós, nos movemos por isso, vivemos para isso. Grande parte da vitória do pecado, daqueles que vivem na prática do pecado, vão viver em santidade por aceitar que em Cristo eles foram libertos pelo poder do pecado. Grande parte do ser usado por Deus vem por você aceitar que em Cristo você é capacitado por Deus. Porque quando Deus te chama para fazer algo, você vai dizer realmente: eu não sou nada, eu não sou capaz, mas em Cristo nós somos capacitados. Certamente, grande parte de você saber que Deus te ouve é você se apropriando por meio da fé que em Cristo você é ouvido por Deus Pai. Que em Cristo Deus não te despreza, Deus não despreza a sua oração, Deus não despreza as suas petições, porque o Senhor está atento às nossas demandas, às nossas necessidades. Ele ouve o nosso clamor em Cristo. Portanto, se por um lado devemos reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos pecados, nossas fraquezas, e com isso não temos uma visão superior a nós mesmos, por outro lado, devemos nos apropriar por meio da fé em Cristo, em quem nós temos tornado, e dessa forma vivemos a partir da identidade que nós temos em Cristo. Não é sobre a sua identidade, é sobre a identidade de Cristo. Paulo está então convidando aqui a igreja de Roma, bem como eu e você, como a nossa igreja hoje, a medirmos conforme a nossa fé. Você crê na obra redentora de Cristo? Todos nós cremos. Meça-se de acordo com isso. Cadê os maridos aí? Levantem as mãos. Maridos, em Cristo, você não é estúpido, negligente. Em Cristo você é um homem santo, justo e fiel. Cadê as esposas? Amém. Em Cristo você não é uma mulher indolente, briguenta. Em Cristo você é uma mulher santa e virtuosa. Apropria-se e meça-se de acordo com a fé que o Senhor tem lhe dado. E dessa forma, a medida da nossa fé vai nos conduzir a nos relacionarmos com o Senhor e conosco mesmo, a partir de quem nós somos em Cristo, a partir da obra de Cristo realizada em nós. E isso é maravilhoso. E sabe por que eu digo isso para vocês? Porque quando eu olho para mim, se eu vivesse baseado em quem eu sou em mim mesmo, e não em quem Cristo é
é em mim, certamente eu não teria casado, certamente hoje eu não seria um pastor, certamente eu não seria um pai, certamente eu não administraria a minha vida como eu administro e cuido dela. A minha identidade está ancorada na obra de Cristo, e não em quem eu sou, e não em quem eu era, porque em Cristo, lembra da semana passada, no verso 2 de Romanos capítulo 12, em Cristo nós estamos sendo o quê? Transformados. Por isso, neste processo de transformação, de quem ainda não alcançou a estatura de varão perfeito, como a palavra diz, o que nós precisamos fazer? Ter uma avaliação precisa e honesta acerca de nós mesmos, para que assim você possa reconhecer, sabe o quê? Quais são os seus pontos de fraqueza, que precisam ser aplicado fé, para que você cresça, amadureça e vença, mas ao mesmo tempo, aplicando fé, se aproprie da identidade que você tem em Cristo. Isso é muito importante. E o que eu quero que você perceba, é que grande parte da obra de Deus na sua vida, passa por você ter uma vida medida por meio da fé, e não de acordo com a sua perspectiva. Diga isso para o seu irmão, está ao seu lado aí, meça-se de acordo com a sua fé, meça-se de acordo com a sua fé. Aleluia. E aqui cabe uma ilustração que eu vou dar para vocês, de algo que eu vivi há algum tempo atrás. Quando a igreja ela era ainda ali, tinha só aquele espaço kids, a nossa igreja começou ali. E aqui cabe ali uma ilustração para vocês entenderem isso. Estava num culto de domingo, faz muito tempo isso, muito tempo, acho que foi antes da pandemia, ou no meio da pandemia, não sei, não vou me recordar. Estava ali no culto, e no final do culto, depois da pregação, uma mulher, uma irmã, ela foi ao meu encontro ali fora, onde eu fico ali abraçando vocês ali, despedindo de vocês ali. Ela foi ali, e ela chegou para me cumprimentar com os olhos cheios de lágrima. E foi uma conversa de 2 minutos, bem rápido. Com os olhos cheios de lágrima, ela chegou até a mim e me pediu um conselho. E ela ali abriu o coração para mim, naquele curto tempo ali. Ela dizia que ela estava arrasada porque ela vivia, à vontade dela. Na verdade, ela se prostituía. Ela abriu o coração para mim ali naquele curto tempo. E a visão que ela tinha acerca dela mesma era uma visão baseada no histórico de vida dela. Ela se achava o quê? Impura, indigna, suja. E eu lembro que lá na porta, onde eu fico ali, despedindo de vocês, abraçando vocês, ela veio falar comigo o quanto ela era indigna, o quanto ela não conseguia relacionar com Jesus por conta disso. E eu lembro, irmãos, foi muito rápido. Eu olhei nos olhos dela, cheio de lágrima, eu falei para ela, guarda isso no seu coração. Eu vou te falar uma coisa, você é pior do que você imagina. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Se você de fato se rendeu a Cristo, você é mais alva do que a neve. Se de fato os seus pecados foram apagados e cancelados em Cristo, minha irmã, você é uma nova criatura. Em Cristo, minha irmã, agora você é uma mulher santa de Deus. Você é uma mulher virtuosa e que tem um futuro maravilhoso. Essa é a obra de Cristo. Portanto, igreja, meça-se de acordo com a sua fé. Está entendendo? Pare de olhar para você e olhe para Cristo. Olhe para Ele. A partir agora aí do verso 4, Paulo nos leva à compreensão correta acerca dos dons espirituais. E a grande verdade, igreja, é que nós pertencemos uns aos outros, nós ministramos uns aos outros, e nós precisamos uns dos outros. Isso é ser igreja. Pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros, e precisamos uns dos outros. Olha o que o texto de Romanos 12:4 vai dizer na continuação do texto aí, ó. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos,
somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo, ao tentar fazer a igreja de Roma entender que a identidade deles estava baseada em Cristo através da fé, Paulo então agora está encorajando aquela igreja, dizendo que essa nova identidade é vivida no corpo de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é verdade que de acordo com a fé você é santo, justo e reto. É verdade que de acordo com a fé você é justificado, perdoado, ouvido, amado e por aí vai. Mas isso é vivido no corpo de Cristo, que se chama igreja. Aí então que entra o não se considerar superior ao outro. Porque isso não é quem nós somos, isso é quem Cristo é em nós. E quem Cristo tem nos tornado nele. O que Paulo está dizendo, deixando claro para a igreja de Roma e para nós hoje, é que a identidade de Cristo em nós, não é vivida de maneira à parte de Deus, de maneira à parte da comunhão, de maneira à parte da igreja. Olha o que Paulo está dizendo. Mas é vivida em conjunto, em relacionamento com o próprio Cristo e com o seu povo. A nossa nova identidade, igreja, é vivida no corpo de Cristo. Sendo assim, essa identidade que Cristo tem, gerada em nós, ela precisa ser vivida dentro dessa rede de relacionamento que se chama corpo de Cristo. Posso te dizer uma coisa? Jesus, igreja, não é um treinador de alta performance. Não é. Jesus é o Redentor e Salvador de todo aquele que crê. Jesus não está trabalhando para que você seja uma estrela dourada. Não. Para que você seja um astro. Não. Jesus está trabalhando para que eu e você nele sejamos conformados à sua imagem. E isso, vivemos nesse relacionamento profundo com o próprio Cristo e com a igreja, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. É nesse relacionamento, igreja, de comunhão mística, que se chama igreja, que nós somos identificados com Cristo e somos transformados dia após dia, de acordo com a sua imagem. Deixa eu te dizer algo bíblico real: é na comunhão da igreja de Cristo que nós somos lapidados, transformados segundo a imagem de Deus. Quem Cristo quer te tornar, não vai te tornar isolado na sua casa. Quem Cristo quer te tornar, vai te tornar através desse relacionamento profundo com o cabeça que é Cristo, e com as partes do seu corpo que é a igreja. E dessa forma, a nossa identidade, de acordo com a nossa fé, vai sendo lapidada segundo a imagem de Deus. Olha o que o texto diz no verso 6, Romanos 12. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Paulo então aqui agora vai tratar do complementarismo, que é o corpo de Cristo. No sentido de que Deus não deu todos os dons a uma pessoa. Deus deu diferentes dons a todos, para que todos dependam de todos. Basicamente o que Paulo está falando é: a nossa identidade é lapidada em Cristo, na medida que vivemos no corpo, e devemos viver no corpo porque precisamos uns dos outros, porque aquele irmão que está aí do seu lado direito é alguém diferente daquele que está do seu lado esquerdo, e esse irmão que está sentado no seu lado esquerdo tem algo para gerar em você, algo para produzir na sua vida, que esse irmão que está atrás ou na frente de você não tem. Esse irmão que está do seu lado direito também tem algo especial para gerar na sua vida. O que está atrás de você, o que está na frente de você, também tem algo para gerar na sua vida. E nessa dinâmica relacional, nós vamos nos conformando à imagem de Cristo. Portanto, a comunhão é algo indispensável para a sua vida. Indispensável.
Sabe por quê? Porque o Pai nos concedeu diferentes dons. Olha o que Paulo vai dizer no verso 6 aí. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E ele continua agora dizendo sobre esses dons. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Sabe o que aprendemos daqui, igreja? Os dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são os instrumentos de Deus para nos lapidar, para nos conformar à sua imagem. Os dons servem para refinar nossa identidade de acordo com a nossa fé. E o que Paulo está dizendo é, você tem o dom da profecia? Maravilhoso, faça isso de acordo com a proporção da fé que você recebeu. Isso aqui é muito importante. O que Paulo está ensinando é, o dom da profecia não é uma adivinhação aleatória. O que muitos fazem por aí. O dom da profecia que o Senhor dá para alguns, dá de acordo com a proporção da fé e da revelação da palavra. Para que a pessoa fale, não o que ela ache, o que ela pense, mas fale aquilo que Deus quer que realmente ela fale. A profecia não deve ser entregue de maneira aleatória, sem fundamento na fé. A profecia precisa estar fundamentada nos princípios e valores da palavra de Deus. Ela deve prover da certeza e da convicção daquilo que você está falando, segundo a palavra do Senhor. E o texto continua. Romanos 12, 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Ministério aqui é a palavra serviço no grego. Então, se é servir, se dedique, se esforce, sirva ao Senhor, servindo de todo o coração. Se for mestre, se você for um mestre da palavra, ensine bem, não seja preguiçoso. Se Deus te deu o dom de ensinar, estude, meu irmão, se equipe, se esforce, se dedique, se debruce nos livros, na Bíblia para estudar. Faça com dedicação. O texto continua a exortar. Exortar aqui é encorajamento. Então encoraje as pessoas. Se o teu dom é encorajamento, encoraje as pessoas. Não se calem, meus amados. Encoraje seus irmãos. Deixe Deus usar suas palavras, seu abraço, para trazer encorajamento para aqueles que estão abatidos. Venha para o culto para compartilhar, não para receber. Romanos 12, verso 8, Paulo vai continuar dizendo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade. Paulo aqui fala de um dom muito especial, de pessoas que Deus abençoa financeiramente, com recursos a partir de patrocinar o reino de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Não se limite, se Deus tem te dado graça de contribuição com generosidade. Dê com largueza, meu irmão. Abençoe a obra de Deus, meus amados. Porque a obra de Deus carece de amor, carece de patrocínio financeiro. E o texto vai continuar dizendo, o que preside, ou seja, o que lidera a igreja do Senhor, faça com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então o apóstolo Paulo no verso 3 até o verso 8, onde nós chegamos aqui, ele está nos ensinando como nós somos moldados e transformados de maneira prática. E dessa forma nós tornamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está nos ensinando é, não se considere superior. Tenha uma avaliação correta de você. Não se considere inferior. Tenha uma avaliação correta de si mesmo, de si próprio. Meça-se de acordo com a fé, como aquela irmã se mediu, como ilustrei para vocês aqui e falei. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui para a gente concluir? Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros. Às vezes é muito incoerente da nossa parte. Porque muitas vezes a gente pede dons para o Senhor.
mas nós não gostamos de servir. Se você não gosta de servir, meu irmão, não peça dom para o Senhor. O dom foi feito para servir. Se você tem um dom, você precisa servir as pessoas com esse dom que Deus te deu. Eu encerro aqui dizendo algo muito pontual para nós. Algo muito pontual. Você precisa guardar no seu coração. Não existem pessoas inúteis no corpo de Cristo. Amém? Não existe ninguém inútil dentro da igreja. Nenhum de nós temos todos os dons. Mas todos nós temos dons. E para que servem os dons? Esses dons servem para servir, para edificar, para tratar, para encorajar, para exortar, para inspirar, para sustentar, para ensinar, para servir, para amar uns aos outros. E qual é o fim disso? Com o fim de que a obra que Cristo começou em nós seja terminada em nós e nos encontramos com Ele face a face. E assim a igreja continue sendo adornada, preparada para a volta de Cristo, para as bodas do Cordeiro. Por isso, igreja, essa caminhada de fé, de vida cristã, guarde isso que eu vou te dizer. Tenha um autoconhecimento do alto. Conheça você mesmo. E seja sincero com você. Seja sincero com Deus. Tenha uma autoavaliação honesta e correta de você. E assuma a sua identidade em Cristo. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos, meu Pai, nessa manhã, pedindo ao Senhor, meu Pai, que o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo seja, meu Pai, imprimido em nossa vida. Nos ensina, Senhor, a assumirmos, meu Pai, essa nova identidade em Cristo. Porque quando olhamos, meu Pai, para dentro de nós mesmos, para nós mesmos, vamos chegar, meu Pai, à conclusão que somos falhos, fracos, pecadores, desprezíveis. Mas quando nós olhamos, meu Pai, para a obra de Cristo na cruz, para a obra do Senhor, para a obra de redenção, nós, meu Pai, entendemos que em Cristo nós somos fortes. Em Cristo nós somos capacitados. Em Cristo, meu Pai, nós somos salvos. Em Cristo nós somos filhos amados. Por isso, nessa manhã, meu Pai, nós oramos para que a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja, meu Pai, imprimida em nós. E que assim possamos viver, meu Pai, uma vida relacional com o Senhor, meu Pai, baseada e fundamentada na identidade que nós temos em Cristo e não em nós. Que o Senhor, meu Pai, possa nos conceder dons. Que os dons que o Senhor já nos concedeu, que possamos, meu Pai, usar para a Tua glória. Que possamos, meu Pai, abençoar a nossa igreja local com os dons que o Senhor tem nos concedido, com a sabedoria, com o entendimento que o Senhor tem nos dado. Que possamos, meu Pai, servir, se dispor a viver, meu Pai, o Teu propósito de ser igreja. Assim, nessa manhã, Senhor, nós oramos para que o Senhor, meu Pai, venha falar ao nosso coração de uma maneira sobrenatural. E assim nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa canção, igreja?